Novamente, vamos continuar com as apresentações. Desliguem os vossos telemóveis, por favor. Na apresentação seguinte, vamos falar sobre a respiração. Os oradores vão dizer-nos o que é que nos pode ajudar a respirar mais facilmente. O primeiro orador é o professor Oliver Dissler, que trabalha no Departamento de Reumatologia no Hospital Universitário de Zurique, na Suíça, e é líder de um grupo de investigação no Centro de Reumatologia Experimental da Universidade de Zurique. Lidera uma clínica de ambulatório também em Zurique e estuda a ação biológica dos mediadores profibróticos. Quer dizer... Can you hear me well? Bom dia, conseguem ouvir-me bem? Pensei em dividir a apresentação em 5 tópicos diferentes. Na primeira parte, vou mostrar-vos como é que a respiração funciona fisiologicamente. E depois vou mostrar-vos as alterações da respiração na esclerodermia e o que é que causa as dificuldades em respirar para a maioria dos doentes. Depois gostaria de concentrar-me na fibrose pulmonar, porque depois de mim os oradores vão focar-se na hipertensão pulmonar. Vou dizer-vos quais são as características da fibrose pulmonar, como detectá-las e talvez como tratá-las. E depois vamos ter um debate no final de todas as apresentações. Então, como é que funciona a respiração? Se olharem para esta imagem, não tenho um apontador, mas podem ver que se respira através da boca e depois da traqueia, e depois chegamos aos pulmões, às partes inferiores dos pulmões aqui nesta imagem. Do lado direito, veem que, por fim, nos pulmões, se ampliarmos a imagem, temos estas pequenas bolas que se chamam alvéolos. São aquelas coisas a vermelho, onde o ar chega à unidade mais pequena do pulmão, os alvéolos, aquilo que está a vermelho do lado direito da imagem. Se me conseguissem arranjar um apontador laser, seria fantástico. Como veem, ali a vermelho temos os alvéolos e o ar que respiramos chega através do nariz e da traqueia a estas pequenas unidades chamadas alvéolos. E aí é que acontece a troca gasosa com o sangue. O ar que respiram contém oxigênio e o oxigênio, por fim, chega aos pequenos alvéolos e é transferido para a corrente sanguínea. Vemos isto aqui mais ampliado ainda. Esta parte amarelada com vários pontos coloridos são os alvéolos, a unidade mais pequena dos pulmões. No lado direito do slide, veem que há uma membrana muito pequena esta membrana muito pequena e o oxigênio passa dos alvéolos para os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, onde o oxigênio é captado e transportado através da corrente sanguínea para todo o corpo. E é assim que nós normalmente respiramos e que o oxigênio chega aos pulmões e depois à corrente sanguínea e ao resto do corpo. Vamos ver agora o que é que acontece de errado na esclerodermia. Se olharmos para as lesões, a primeira é a hipertensão arterial pulmonar. Este é o único slide que eu tenho sobre isto, porque os meus colegas vão falar muito mais sobre isso. Aqui vemos, de repente, que a tal membrana que vos mostrei, por onde passa o oxigênio, lamentamos, mas o orador afastou-se do microfone, não é possível fazer a interpretação. Eu não tenho um apontador laser, se alguém o conseguisse arranjar.
Como vem, o vaso sanguíneo tem normalmente uma pequena membrana e o vaso sanguíneo está muito espessado, está muito mais espesso, e então o oxigênio tem de percorrer uma distância muito mais longa do alvéolo até à corrente sanguínea. É um transporte passivo e, portanto, o oxigênio move-se lentamente e de forma passiva. Muito obrigada. Aqui conseguem ver. Aqui temos o sangue e o ar entra por aqui, depois tem de passar por esta via muito longa. Aqui, por fim, chega à corrente sanguínea, mas a distância é muito longa. E portanto, há menos oxigênio a chegar à corrente sanguínea. Os glóbulos vermelhos conseguem captar menos oxigênio para transportar pelo corpo. E é por isso que os doentes com hipertensão pulmonar têm muitas dificuldades em respirar. Porque o oxigênio tem um caminho muito longo a percorrer para passar dos alvéolos para a corrente sanguínea. Vemos aqui o vaso sanguíneo e os alvéolos. E há um mecanismo semelhante na doença intersticial pulmonar. Vemos aqui a pequena membrana e o oxigênio tem uma distância muito curta para transpor, mas de repente agora há uma matriz extracelular e depósitos dessa matriz extracelular. E há fibrose, há demasiado tecido conjuntivo entre os alvéolos e os vasos sanguíneos. Portanto, se virem com atenção, aqui conseguem ver o alvéolo, onde entra o ar, que vem da boca e da traqueia. E aqui o vaso sanguíneo. Como veem, a distância é muito mais longa, porque temos aqui a matriz extracelular e o tecido conjuntivo que se depositou, quando comparado com esta membrana muito pequena. Uma vez mais, a distância é mais longa, não porque o vaso está mais espesso, mas porque há demasiado tecido conjuntivo. Em consequência, há menos oxigênio a chegar à corrente sanguínea e ao corpo, e é por isso que sentem falta de ar. É este o problema patofisiológico que temos. Então, por que é que nos preocupamos tanto com os exames aos pulmões? É isso que os meus doentes me perguntam muitas vezes. Porque há toda uma bateria de exames aos pulmões nos exames anuais que fazemos. E, por vezes, os meus doentes cansam-se desses exames. E perguntam por que é que tenho que fazer estes exames todos os anos. E todos os anos me diz que não estou pior do que no ano anterior. Nós preocupamos-nos porque pode ser perigoso, de facto. Se olharmos para as causas de morte na esclerodermia, o que causa a mortalidade nesta doença, de longe, os pulmões são a principal causa. E é por isso que nós, como médicos, nos preocupamos. Graças a Deus, nem toda a gente é afetada, mas nós queremos identificar o mais precocemente possível se estão entre os doentes que vão ser gravemente afetados. Vemos aqui as taxas de mortalidade dos doentes com esclerodermia e estas duas barras cinzento que eu sublinhei são a hipertensão pulmonar e a fibrose pulmonar, que representam uma parte muito significativa das mortes na esclerodermia. E é por isso que levamos os exames tão a sério. Até que ponto é que a fibrose pulmonar é frequente? Felizmente, nem todos são afetados. Depende muito da forma como analisarmos a questão. Se fizermos uma histologia, uma biópsia pulmonar de todos os doentes nesta sala, vamos esperar uma taxa muito elevada, de 90% a 95%. Mas, na maior parte dos casos, são alterações muito pequenas e teria que ser analisado de forma muito intensa para encontrá-las. Mas se olharmos para a tomografia computerizada de alta resolução que vemos aqui, já perdemos alguns dos casos menos graves e detectamos alguns dos mais graves. Apenas metade é que seriam identificados. Depois fazemos os testes de função pulmonar e, nesse caso, ainda detectamos menos casos. Neste slide mostro-vos a dimensão e o prognóstico da fibrose pulmonar, que é muito heterogénea. Portanto, se tiverem uma determinada dimensão de fibrose pulmonar, mas só apenas uma pequena parte de vós é que será afetado gravemente. Muitos poderão ter alterações muito
muito pequenas, outros podem ter mais alterações, outros podem ter alterações visíveis, mas apenas uma proporção dos doentes, uma pequena proporção dos doentes é que fica gravemente afetado, com falta de ar grave. Uma característica interessante é que começa sempre na parte inferior dos pulmões, sempre, não há qualquer exceção. Se virem as alterações a ocorrer fora desta parte, apenas na parte superior dos pulmões, pode ser outra coisa, porque quase em 100% dos casos, o que é difícil em biologia e medicina, mas 90 a 95% dos casos, a fibrose começa na parte inferior dos pulmões. A fibrose pulmonar muitas vezes está presente, mas é estável, e conseguimos ver isso nesta imagem aqui, que é a capacidade vital forçada, ou seja, uma medida da função pulmonar. É um dos resultados que obtemos a partir dos exames que fazemos à vossa respiração. Cada linha verde representa um doente que foi examinado num ensaio clínico. Como veem, ao longo do tempo, as linhas verdes são relativamente estáveis, mas também há alguns, como este aqui, em que há uma diminuição. E é isso que nós, como médicos, temos de identificar. Temos de identificar os doentes de forma muito precoce, aqueles doentes que estão a progredir. Isto é um doente que eu vi há algumas semanas, conseguem ver ataque de alta resolução do lado esquerdo, de 2011. Está praticamente normal, tem alterações mínimas que podiam dever-se à respiração. Portanto, este é o aspecto normal. Preto, que significa ar, ou seja, o doente conseguia respirar o ar até aos pulmões. Aqui está o coração e o outro pulmão. E é assim que está hoje, do lado direito. Muito mal, porque há muito poucas partes que contêm ar. Ou seja, este doente tem uma grande dificuldade em respirar. E também há já alterações estruturais no pulmão. É isto que nós queremos evitar. Queremos identificar doentes queríamos identificar os doentes que estavam a piorar em 2011, para não termos uma imagem tão má em 2016. É esse o nosso trabalho. Como é que fazemos isso? Os testes à função pulmonar são importantes, são muito importantes. Nós recomendamos a realização anual deste tipo de testes. Pode ser um pouco complicado, porque vocês conhecem o procedimento, têm que colocar isto na boca e respirar, e pode ser difícil fechar a boca à volta do dispositivo, é verdade, mas é uma forma importante de identificar aquelas alterações relativamente doentes que nos indicam as alterações que nos indicam os doentes que estão a progredir. O que nós queremos medir com estes testes são os volumes pulmonares, até que ponto é que o pulmão se estende, aumenta de tamanho quando inspiram, e até que ponto é que diminui o tamanho quando expiram. A segunda medição importante são as trocas gasosas, que também se podem medir ao inspirar e expirar. São essas as informações que recebemos, até que ponto é que os pulmões conseguem dilatar e voltar ao estado normal. Portanto, tentamos ver a elasticidade do pulmão e a quantidade de fibrose que existe e a quantidade de trocas gasosas entre os alvéolos e a corrente sanguínea. São duas informações importantes que recebemos. Recentemente fizemos um estudo que nos mostra que isto é uma medida muito importante e tem de ser feita, mas se nos basearmos apenas nos testes de função pulmonar, vamos estar a falhar, porque há vários outros doentes que estão a progredir. Portanto, nós estamos a aprender que temos de combinar várias medidas no sentido de detectar o máximo possível a progressão da fibrose pulmonar. Ainda não sabemos ao certo que medidas devemos usar. Sabemos que temos de utilizar o teste da função pulmonar, mas não sabemos que mais. Um exemplo é ataque de alta resolução. Se fizermos aquelas imagens que viram no slide todos os anos, seria fantástico, mas sabe bem qual é a desvantagem?
a exposição a raio-x, a exposição à radiação. Não é muita, mas se fizerem este exame todos os anos, acumula-se. E ao longo dos anos, nos jovens, por exemplo, pode tornar-se uma situação problemática. Então, desenvolvemos um ataque de dose baixa. Como sabem, a tomografia faz cortes das imagens pulmonares com distâncias de 1 centímetro. E se diminuirmos o número de cortes, concentrando-nos nas partes inferiores do pulmão, como eu vos disse, é aí que vemos as alterações, e depois alguns cortes mais acima, conseguimos diminuir em 98% a exposição à radiação. E mesmo assim conseguimos ter informações razoáveis. É um exemplo de coisas que podemos fazer. Também podemos fazer ecografias e outras medições que são importantes para termos uma imagem global dos pulmões. A última parte é o tratamento. E aí temos um problema. Não sei o que é que ouviram nas últimas sessões, mas tenho a certeza que vos disseram que estamos a fazer grandes progressos em tratar as manifestações, as implicações renais, o refluxo, a azia. Conseguimos tratá-los muito melhor. A hipertensão pulmonar também já é muito melhor tratada do que antes. No caso da fibrose, da matriz extracelular, quer seja na pele ou nos pulmões, ainda estamos muito limitados. A EULAR publicou em 2009 uma recomendação, a ciclofosfamida, que por vezes é importante e é boa e tem de ser administrada, mas nós não estamos satisfeitos com ela porque existem efeitos secundários. Queremos, portanto, ter mais dados sobre este fármaco. Há um novo estudo que vai ser publicado sobre o transplante de células estaminais, que tem vantagens para os pulmões, mas tem a dificuldade de haver uma mortalidade associada ao tratamento muito elevada. Os meus últimos 2 slides pretendem transmitir-vos a esperança, porque neste mês estão a iniciar ensaios clínicos para testar medicamentos desenvolvidos especificamente para combater a fibrose. Isto nunca aconteceu. Antes utilizávamos imunossupressores e esperávamos que, ao diminuir o funcionamento do sistema imunitário, que atacássemos também a fibrose. Mas agora temos fármacos concebidos especificamente para a fibrose. E há vários. Este slide é apenas para vos mostrar que há um fármaco que está aqui indicado que ataca algumas das vias que são importantes para a fibrose. Ou seja, ataca os mausões da patofisiologia da fibrose, tenta combatê-los para impedir a progressão da fibrose. Vamos ver se é verdade ou não. Este estudo aqui utiliza, e eu refiro este estudo porque é concebido especificamente para a fibrose, é um ensaio de grandes dimensões com o envolvimento de vários países europeus, incluindo Portugal. Há locais em Portugal que estão a recrutar para este ensaio e há também outros ensaios, como a TEMRA, que tem a ver com a interleucina 6 e que também é muito importante. E, portanto, há esperança. Estamos numa nova era de terapêuticas direcionadas. Portanto, mostrei-vos como a respiração funciona, inspiramos, o oxigênio chega aos alvéolos e passa para a corrente sanguínea. Mostrei-vos que na esclerose sistémica há uma má troca gasosa, porque há alterações vasculares ou fibrose que impedem o oxigênio de passar de um ponto para o outro. Mostrei-vos as características da fibrose pulmonar. Há vários doentes que estão progressivos e que nós queremos identificar. O tratamento da fibrose pulmonar ainda é complicado, mas há esperança.
e esperamos ter mais êxito com os novos fármacos do que tivemos no passado. Este é o meu último slide, a equipa de Zurique, que trata dos doentes com esclerodermia. Gostaria de lhes agradecer muito a todos, porque passam muito tempo com os nossos doentes, são muito entusiásticos e sem eles nada seria possível. Muito obrigado pela vossa atenção. Well, thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigada por estas apresentações. Guardem as perguntas para fazer depois. Vou agora apresentar a doutora Ana Cordeiro e o doutor Miguel Loureiro, que têm trabalhado em conjunto aqui em Portugal e vão falar-nos sobre a tensão pulmonar. E, de facto, é muito importante percebermos como é que se pode utilizar equipas multidisciplinares. E será, então, a doutora Maria José Loureiro e a doutora Ana Cordeiro. Good morning, welcome to Lisbon. Muito bom dia, bem-vindos a Lisboa. Gostaria de agradecer à FESC pela possibilidade de estar aqui convosco e partilhar convosco aquilo que fazemos na nossa prática clínica em que trabalhamos em equipa. Como sabem, as doenças reumáticas, como o lúpus sistémico, mas também a esclerodermia, podem afetar muitos órgãos e até chegar a riscos de morte. A questão é quais são os sintomas e as queixas apresentadas pelos doentes: fadiga, dificuldade em respirar, tosse, dor no peito, palpitações e edema. Mas isto pode estar ligado a outras manifestações da doença. Portanto, é preciso percebermos exatamente de onde é que estes sintomas vêm e como é que são provocados. Podem vir da anemia, por exemplo, a fadiga, pode ter a ver com a idade, pode ter a ver também com a fraqueza muscular, a má nutrição devido a uma infecção e, portanto, temos que pensar quais são as causas relacionadas com a doença pulmonar intersticial. E sabemos que o coração e os pulmões estão muito próximos e interagem de certa forma. Portanto, uma doença num órgão pode afetar o outro e vice-versa. Falando, portanto, dos pulmões e do coração, é preciso perceber que as manifestações podem não estar relacionadas diretamente com a doença. Podemos ter uma doença nos pulmões, como uma pneumonia, uma infecção, havendo um colapso do pulmão ou algum nódulo, alguma massa, mas podemos ter também doenças intersticiais e problemas no coração que iremos falar daqui a pouco, bem como problemas vasculares com doenças tromboembólicas ou também algum dano ao nível da hipertensão pulmonar. O coração é um músculo muito forte, como sabemos, e o sangue venoso entra através desta parte no ventrículo direito e depois através da artéria pulmonar sai para os pulmões e torna a regressar com o oxigênio para a parte esquerda e é depois bombeada através da aorta para todo o nosso corpo. E é isto que acontece quando o coração está afetado. Todas as estruturas podem ser afetadas devido precisamente a este problema e as complicações serão as mesmas e o coração não vai funcionar tão bem, afetando as artérias, tendo um fornecimento de sangue insuficiente, com problemas ao nível muscular, mas podemos ter também problemas ao nível do sistema condutor, como batimentos cardíacos irregulares, que vão dar origem a arritmias e, portanto, não é tão eficaz o bombeamento do sangue. Por outro lado, o músculo pode também apresentar fibrose, o que significa que há problemas ao nível da contração e temos também infecções ao nível do pericárdio, a película envolvente do coração.
e, portanto, pode acumular-se aqui fluido, dando origem também a outros problemas. O doente vai ouvir nomes muito complicados para as doenças, doenças valvulares, cardiopáticas, etc. Mas temos também a questão dos vasos, os vasos sanguíneos, e a hipertensão pulmonar significa que há uma afetação dos vasos na parte interior, um desequilíbrio ao nível das moléculas, há uma constrição destes vasos, havendo lugar à fibrose, e as artérias comunicam com o lado direito do coração, pelo que este vai sofrer. Vou passar agora a palavra à Maria, e a Maria vai explicar-nos o que é que quer dizer este PH, hipertensão pulmonar. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, vou tentar descrever-vos o que é que acontece na hipertensão pulmonar e explicar-vos como é que podem enfrentar, porque é que isto é importante para os doentes com esclerodermia. Principalmente aos médicos na sala, devemos lembrar-nos sempre de que estamos a falar com doentes e utilizar uma linguagem mais simples que possa ser compreendida por eles. E porquê é que falamos desta questão da hipertensão pulmonar, ou HP, como vemos muitas vezes referidos? Porque vai trazer alguns danos ao nível da qualidade de vida dos doentes com esclerodermia. E é por isso que analisamos estas questões com tanto cuidado, porque elas têm a hipertensão pulmonar, não só diminui a qualidade de vida, como pode afetar também a longevidade dos doentes com esclerodermia. Portanto, eu quero dar-vos também algumas ferramentas para poderem reconhecer de uma forma bastante atempada a possibilidade de estarem a sofrer de hipertensão pulmonar, e também aquilo que podem fazer trabalhando em equipa com o vosso médico para estarem sensibilizados precisamente para um diagnóstico bastante cedo deste tipo de problemas. Nós sabemos que ao manifestar-se a hipertensão pulmonar afeta as zonas onde se dão as trocas gasosas dentro dos nossos pulmões, fazendo com que os pulmões de certa forma mirrem. E em vez de os vasos terem a amplitude que devem, a sua amplitude vai reduzindo-se cada vez mais, fragilizando o pulmão no seu todo. E depois não há passagem de fluxo que permita as trocas gasosas ao nível pulmonar. Portanto, do lado esquerdo vem um pulmão normal, parece uma árvore de Natal, de certa forma, muito luminosa, e do lado direito veem que temos um pulmão com hipertensão pulmonar, com a doença num estado bastante grave. Temos menos vasos onde são dadas as trocas gasosas e, portanto, depois vai dar origem a sintomas. Os sintomas principais com este tipo de complicações apresentadas ao nível dos doentes com esclerodermia é a fadiga extrema e inexplicável, porque estes doentes vão receber menos oxigênio que vai ser transmitido aos músculos e, portanto, há esta fadiga generalizada, principalmente ao nível das tarefas diárias e normais. Por exemplo, quando se tenta fazer exercício, quando se sobem as escadas, o doente sente de facto dificuldade em respirar. E numa fase precoce, os doentes queixam-se que não conseguem, por exemplo, andar mais depressa, correr para apanhar o autocarro, subir escadas, carregar pesos das compras do supermercado, por exemplo. E quando há uma alteração significativa das capacidades do doente, imediatamente devemos pensar sobre estas questões antes que chegue a
uma fase mais avançada em que os doentes deixam de ter força até para se levantarem da cama. Isto nas fases mais precoces. Depois temos uma progressão, como a Ana explicou, esta fadiga, esta perda de vitalidade pode vir também de outras complicações da esclerodermia, como a anemia, por exemplo, o que torna de facto difícil fazer um diagnóstico diferencial. Será que isto são sintomas precoces de hipertensão pulmonar ou será que são causados por outras complicações da própria doença? Muitas vezes os doentes acabam por passar para um estágio mais avançado da doença, apresentando, por exemplo, insuficiência cardíaca, em que o coração já não consegue bombear o sangue através dos vasos pulmonares para o sangue. E portanto, acaba por haver algum inchaço dos membros, tanto das pernas como das mãos. Pode haver também sintomas pré-desmaio e dor no peito. Mas isto são sintomas já mais avançados da doença. Quando os doentes sentem ou começam de facto a ter problemas no coração, acabam por ter problemas ao nível do sistema digestivo e dos membros, porque o sangue não está a ser bombeado de forma efetiva e eficaz e acabam por se manifestar estes problemas, edema nas pernas, no abdômen. Os vasos do pescoço também podem apresentar alguma distensão ao nível das veias, da veia jugular, etc. Portanto, é preciso detectar estes problemas porque eles vão dar origem a dificuldades ao nível da vida diária. Devem sempre falar com os vossos médicos das diferentes especialidades, explicando-lhe que a capacidade física está a mudar e que é preciso dar atenção a estas mudanças, porque isto ajuda os médicos também a detectar os problemas numa fase precoce. O primeiro exame que nos permite verificar se de facto há hipertensão pulmonar trata-se deste exame que não precisa de contraste e que não é que não é invasivo. Trata-se de uma radiografia, um ultrassom feito uma ecografia, um ecocardiograma que permite analisar a função pulmonar e a pressão exercida nos vasos sanguíneos, permitindo ver se há algum problema e se há probabilidade de haver uma hipertensão pulmonar ou não, avançando depois para testes mais invasivos, mais precisos, mais rigorosos, se for necessário, e que nos podem, de facto, diagnosticar definitivamente uma hipertensão pulmonar no caso de existir. Mas há médicos especialistas que trabalham muito na área da hipertensão pulmonar e que podem chegar a um diagnóstico mais rápido. E o que estes especialistas detectam é o nível de hipertensão pulmonar, que pode ser proveniente da fibrose pulmonar, com um tratamento específico, mas também ela pode dever-se ao envolvimento das artérias pulmonares e que precisam de outro tipo de tratamento. Portanto, é importante fazer este diagnóstico diferencial, porque os tratamentos são completamente diferentes ao nível pulmonar e também ao nível das artérias pulmonares. Assim sendo, é muito importante que possam ser consultados ou consultar um especialista em hipertensão pulmonar para ele poder fazer a triagem adequada e verificar se de facto há uma doença por detrás da hipertensão pulmonar e se há o envolvimento das artérias pulmonares. E também pode acontecer haver um sintoma ou sintomas e doenças que envolvam estas duas partes. Precisamos de vários testes para confirmar este diagnóstico. O primeiro tem a ver com a suspeita da hipertensão pulmonar dada por um ecocardiograma.
Começamos com aquele teste, aquele exame não invasivo que vos referi, não há qualquer radiação, não é doloroso, mas depois temos a necessidade de medir diretamente a pressão dentro do coração, tratando-se de um teste de hemodinâmica. E já todos ouviram falar do cateterismo arterial, e isto realiza-se muito ao nível cardíaco. É uma técnica semelhante, com o mesmo tipo de catéteres, mas utilizamos para verificar o que se passa na parte do coração do lado direito, para avaliar e medir a pressão. Não há aqui a injeção de contraste, como acontece no cateterismo cardíaco, mas é de facto um sistema bastante interventivo e para de fins diagnósticos, para medirmos a pressão ao nível das artérias pulmonares, para podermos verificar qual é o nível 30, 35, 40, porque tem um valor prognóstico para nós médicos. O diagnóstico da hipertensão pulmonar apenas pode ser feito através destes métodos invasivos. Há outros exames para tentar encontrar o contexto da hipertensão pulmonar, como, por exemplo, um exame com uma caminhada de 6 minutos, um TAC realizado à zona torácica, entre outros, para verificar se existe fibrose pulmonar ou outros problemas. O cateterismo é, de facto, um método invasivo, mas a taxa de complicações, quando realizado por um perito, é extremamente baixa. Portanto, não tem que recear nada relativamente a este teste, a este tipo de cateterismos, mas tem que ser feito em centros especializados, e é a única forma que nos permite, de facto, medir o que se passa ao nível do diagnóstico da hipertensão pulmonar. Outros testes, outros exames que são utilizados são estes que vêm aqui, e trata-se daqui de fazer, de certa forma, um bolo, como numa receita de um bolo. Pomos um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, para podermos analisar o que é que de facto se passa, se temos uma hipertensão pulmonar devido a uma fibrose pulmonar, ou se de facto ela tem a ver com as artérias, e está mais relacionada com as artérias, e precisamos de ir colando as diferentes peças do puzzle e juntando as diferentes peças do puzzle para perceber o tipo de tratamento que o doente necessita, porque o tratamento é completamente diferente se tivermos uma fibrose pulmonar ou se tivermos uma hipertensão pulmonar ao nível das artérias. Como vos disse anteriormente, já temos vários tratamentos à nossa disposição e conseguimos, de facto, melhorar o prognóstico dos doentes de forma dramática. A qualidade de vida e a longevidade dos doentes, principalmente dos doentes que têm esclerodermia e que têm hipertensão pulmonar, tinham um prognóstico muito negativo no passado, mas podem agora beneficiar de uma vasta gama de medicamentos que podem ser tomados de forma oral, inalada, alguns subcutâneos, alguns por via intravenosa. E na realidade estes são medicamentos que podem melhorar dramaticamente a vossa qualidade de vida ao nível destas complicações. Muito melhor do que há 10 anos. Estes medicamentos utilizam combinações, principalmente ao nível dos doentes de esclerodermia, usam combinações que não eram usadas no passado. E é frequente haver várias tomas ao dia, mas o tratamento tem que ser adaptado especificamente a cada um dos doentes e ao caso específico de cada doente. E, portanto, devem ficar com esta mensagem, que há medicamentos que podem mudar a vossa vida. E é muito importante trabalhar em equipa. Os médicos dependem dos doentes para se aperceber de que há mudanças na sua vida. Precisamos
que os doentes se conheçam, conheçam as suas capacidades, percebam se houve alterações, se sentem diferente. Eu era capaz de subir 2 lances de escada e hoje já não consigo. Será que há alguma coisa que eu conseguia fazer anteriormente e que agora não consigo porque me dói o peito? É muito importante estarem atentos a estes sintomas. Têm que fazer uma autoanálise para perceberem estes sinais precoces, para poderem chamar a atenção dos vossos médicos, para eles perceberem que talvez seja necessário fazer mais exames. E uma vez que a hipertensão pulmonar progride de uma forma tão rápida, é importante todos os anos os doentes de esclerodermia fazerem um ecocardiograma para verificar se há hipertensão pulmonar. Isto não significa que se realizaram um há 6 meses, mas continuam sem conseguir respirar, não o façam imediatamente. Um não exclui o outro. Precisamos que os doentes analisem os seus próprios sintomas e, caso haja alguma alteração, devem fazê-lo imediatamente, o ecocardiograma, porque a sobrevivência, a qualidade de vida é completamente diferente quando temos um diagnóstico numa fase precoce ou se já se verifica numa fase muito mais avançada. Tal e qual como acontece, por exemplo, no câncer da mama. Se houver um diagnóstico no início, um diagnóstico muito precoce, há muito maiores probabilidades de cura do que se a doença apenas for identificada numa fase muito mais tardia. Portanto, não se esqueçam de fazer o ecocardiograma anual. Espero ter-vos dado aqui algumas ideias e que se lembrem que é preciso ter uma equipa multidisciplinar a avaliar as situações. E é preciso também fazer exames para confirmar a hipertensão pulmonar, mas que de facto é importante fazer estes exames num centro especializado com médicos especialistas na hipertensão pulmonar, havendo medicamentos disponíveis para melhorar a vossa qualidade de vida e o tempo que vivem também. Obrigada. Thank you very much. Our last... Muito obrigado. O nosso último orador sobre respiração é a Annelise Renaud, que nos vai dar a sua experiência com os doentes. É guru de tecnologias e vive na Dinamarca, um dos climas mais frios da Europa. E consegue ter sempre uma perspectiva muito positiva da vida, apesar de viver com a doença. Obrigado pela apresentação. Parece-me que estamos um pouco atrasados, portanto vou tentar ser o mais breve possível. O que eu gostaria de dizer é que ouviram os médicos contar-vos as experiências que vão fazer, os testes que realizam, etc. E penso que é muito importante que todos tenhamos fé no nosso médico, de que nos vai dar o tratamento correto para os nossos sintomas. Isso dá-nos a energia para nos concentrarmos em nós próprios, porque não temos muita energia para isso. O que é muito importante dizer é que ter esclerodermia é como andar numa montanha russa. Porque nós temos dias bons, mas também temos dias maus. E quando acontece algo de bom, nós estamos no topo. Tudo está a correr lindamente. Mas de repente vem um resultado mau de um teste, ou temos um mau dia, ou dificuldade em respirar. Caímos para o fundo. Portanto, para mim, ter esclerodermia e ter problemas a respirar é como andar numa montanha russa.
Todos nós temos em mente a pergunta: o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando tivermos um novo diagnóstico, um novo teste que tem um resultado ligeiramente diferente daquele a que estávamos habituados? O que é que vai acontecer ao nosso futuro e ao nosso trabalho? Como a Alexandra disse, eu trabalho a tempo inteiro. Será que consigo continuar a trabalhar? E o meu futuro e os meus sonhos? Todos temos sonhos de coisas que nós queremos conseguir. E os amigos e familiares? Será que eu vou conseguir concretizar os sonhos que tenho? Temos de aprender a lidar com os nossos desafios cotidianos. E o nível de energia é muito baixo, porque gastamos muita energia para respirar ao longo do dia. Portanto, a palavra-chave para mim é tentar encontrar uma forma de fazer com que a minha energia dure um pouco mais. E tenho também de encontrar o tipo de alterações que posso fazer na minha vida para que a vida se torne mais fácil com aquilo que eu tenho à minha disposição. O nível de energia, nós sabemos que não é igual ao das pessoas ditas normais. Nós temos de planear antecipadamente tudo o que fazemos. Estive a ver algumas coisas que são úteis para mim e que podem estar ao meu alcance em casa hoje. Podemos ter as coisas que usamos mais num carrinho perto de nós para não despendermos energia a ir buscar essas coisas. Temos de ser organizados. E isso é algo em que eu tenho de trabalhar pessoalmente porque sou muito trapalhona. Mas é importante sentarmos-nos sempre que for necessário, ter um banco mais elevado na cozinha quando estivermos a lavar a louça ou quando nos formos lavar, ter cadeiras espalhadas pela casa, no quarto de banho, por exemplo, porque tomar um banho pode fazer-nos ficar sem fôlego. Aquilo que utilizamos para a limpeza tem de ser leve, porque os objetos pesados também nos retiram energia. E aprendi uma boa dica de uma amiga minha há alguns anos, que sempre que eu estou ocupada a fazer coisas, eu perco-me no tempo. E então a minha energia desaparece completamente. Portanto, eu penso que é importante utilizarmos um temporizador daqueles de cozinha para nos ajudar a fazer pausas ao longo do dia, porque nós precisamos de descansar. Exercício. Isto é algo de que eu não quero falar, mas é importante que façamos exercício. Por vezes, precisamos apenas de algo que nos motive. E pode ser um dinossauro a correr atrás de nós até ao ginásio. Mas o exercício não é exercício. Porque com a nossa respiração é difícil. Vejam aquilo que se adequa à vossa condição. Talvez piscinas de água quente sejam boas, também são boas para as articulações. Comprar uma bicicleta elétrica, eu comprei uma no ano passado e desde então sou a rainha do mundo a subir colinas com a bicicleta. É fantástico. O yoga pode ser bom, os exercícios respiratórios são perfeitos. E ao meio-dia, na sala 3A, vão ter a possibilidade de experimentar estes exercícios respiratórios. Ir dar um passeio, subir, descer as escadas. E tivemos de viajar para chegar aqui a Lisboa. Portanto, é importante que planeemos a viagem antecipadamente e que a mala não seja muito pesada. Devemos ter os medicamentos na bagagem de mão e, se precisarem de fornecimento de oxigênio, devem contactar a companhia aérea porque eles podem ajudar-vos com isso. Há quem utilize bengalas ou cadeira de rodas. Têm de trazer um cartão convosco que explique a doença, de preferência em inglês, se não
e se não conseguirem falar inglês. E devem também encontrar apoio. Muitos não são capazes de viajar ou sair, portanto, poderá ser uma boa ideia encontrarem ajuda em grupos online e encontrar aconselhamento sobre como lidar com esta situação. Libertarem-se da ansiedade, porque nós sentimos-nos um pouco assustados quando não conseguimos respirar. Devem tentar descobrir quais são os benefícios que estão disponíveis no vosso país. Portanto, devem contactar a vossa associação local. Uma coisa muito importante que devem saber é que não estamos sozinhos. É uma doença solitária, sim, mas devemos encontrar o apoio sempre que possível. É difícil quando não conseguimos respirar da forma que seria suposto. Portanto, temos de tentar manter uma atitude positiva. A atitude é algo que conseguimos controlar. Não se concentrem naquilo que não conseguem fazer. Por exemplo, subir 4 andares de escadas, porque isso não vai acontecer. Concentrem-se sim naquilo que conseguem fazer, apanhar o elevador ou descer as escadas se conseguirem. Porque são vocês que estão ao comando desta doença. Nós temos fé de que os médicos nos vão dar o medicamento certo, portanto, nós é que estamos ao comando. Devemos gozar as pequenas coisas que conseguimos fazer, satisfazermos com elas e não nos devemos preocupar com as pequenas coisas que nos irritam, porque não podemos fazer nada em relação a elas. O que é que podemos mudar? E o que é que podemos esperar para o futuro? Eu estava ansiosa por vir a Lisboa. Eu sei que vou estar exausta quando voltar a casa, mas é muito importante estar com outras pessoas que sofrem de esclerodermia. E devemos também ver como é que nos podemos adaptar para continuarmos a fazer aquilo de que gostamos. Lembrem-se, não há problema em ter dias maus. Eu chamo aos meus dias maus os dias do Netflix. São aqueles dias em que me deito no sofá e descontraio a ver um filme ou a ler um livro. Eu levei 5 a 6 anos a perceber isto, mas não há qualquer problema em pedir ajuda. E também não há problema em dizer não, cancelar a ida a uma festa de aniversário em cima do acontecimento, porque sim. Portanto, vivam o vosso sonho, descubram o que é que vos faz feliz. E sim, é difícil. Temos dificuldades por não conseguirmos respirar como gostaríamos. Mas ainda assim podemos gozar a vida e eu penso que é muito importante encontrarmos aquilo que nos faz feliz e continuarmos a fazer as coisas que podemos fazer, como viajar, divertirmos com amigos, etc. Passar tempo com os sobrinhos. Eu não posso andar atrás do meu sobrinho, que está aqui na fotografia, mas posso ir ao cinema com ele. E ele continua a achar que eu sou fixe. Vivam o vosso sonho da vossa forma. O meu sonho, que já tenho há 20 anos, mesmo antes de ser diagnosticada, era fazer o caminho Inca até Machu Picchu. Talvez não o consiga fazer da mesma forma que a minha amiga e o marido fizeram, andaram até lá em cima. Mas de uma forma ou de outra eu tenho bastante certeza de que vou estar sentada exatamente naquele local a olhar para Machu Picchu. Tem tudo a ver com a atitude. Mantenham-se positivos e respirem. Obrigada. Muito obrigada, Annalise. Muito obrigada por nos trazer a sua experiência. E começamos 10 minutos mais tarde. Será que me estão
a ouvir. Bom, estamos atrasados, mas mesmo assim acho que podemos ter uma pergunta, pelo menos uma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, não hesite. Thank you. I am from Bulgaria. Muito obrigada, eu venho da Bulgária e gostaria de saber, por exemplo, na Bulgária temos águas minerais e quando eu era jovem tinha problemas pulmonares, tive uma grave pneumonia e, portanto, gostaria de saber se nos faz bem ir várias vezes ao ano para estas termas com águas minerais. Porque, de acordo com os nossos médicos, isto é bom para as pessoas que tiveram pneumonias. Não sei se perceberam a minha pergunta, diz a oradora. É uma pergunta um pouco difícil porque eu não conheço as águas minerais da Bulgária, mas há algumas águas minerais que são muito úteis nas doenças reumáticas. Podem ser sulfúricas, algumas delas são provenientes de fontes quentes, há águas para diferentes fins, podem ser boas para o relaxamento, portanto não sei bem a que é que se refere. Relacionada ao relaxamento, à possibilidade de nadar e fazer este tipo de tratamentos. Sim, normalmente eles ajudam muito. As pessoas quando estão nesse tipo de ambiente, nas termas, comem melhor, conseguem relaxar, não estão longe de casa, longe dos problemas profissionais e, portanto, ajuda sempre. Por outro lado, a própria água tem também propriedades medicinais. Quando há problemas musculares, articulares, as águas mornas, quentes e sulfúricas são muito boas, podem ajudar a fazer massagens e etc. E em termos das questões respiratórias, isso não tenho a certeza, mas em tudo o resto ajuda. Gostaria então de encerrar ou concluir esta sessão. Agradeço muito a todos os oradores e a todos os participantes por estarem presentes. Obrigada. Well, I should. This is for her. I was just coming to make sure. I thought it was a nice session.